Lição 2. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Leitura bíblica em classe. 1 Reis 12, 1 a 10, 13, 14, 26 a 29. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugia de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide vós até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselhos com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhes tinham aconselhado, e teve conselhos com os jovens, que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhes falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Objetivo geral: ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Objetivos específicos: elencar as principais causas da divisão do reino. Apresentar as falhas e as más decisões de Roboão. Pontuar o pecado de idolatria de de Jeroboão. Introdução. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono.
Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão no reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. O ponto central: aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos toma sábias decisões. Primeiro ponto: as principais causas da cisão, da divisão. Primeiro subponto: a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reino foi marcado em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para a construção e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo 3 a 5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 4. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Segundo subponto: a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou nos descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e de Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel, sob o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse a sua carga de trabalho, segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 4. Mas, ao contrário, segundo o conselho dos jovens, versículo 10, e não dos anciões, versículo 6, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. No versículo 11 do capítulo 12, as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 16 ao 20. Síntese do tópico 1. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Continuando. Segundo ponto. Os erros de Roboão. Primeiro subponto: a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, erroneamente, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava, segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 8 a 11. O conselho dos anciões dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura, segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 6 e 7. Segundo subponto: os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e sob seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselhos e isso o levou
à ruína. Segundo o livro de Reis, capítulo 12, versículo 13. Terceiro subponto: o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Provérbios, capítulo 28, versículo 26. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Síntese do tópico 2. Saber discernir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Continuando. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Terceiro ponto. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro subponto. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão servia ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José, segundo o livro de Reis, capítulo 11, versículo 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aias, o profeta. Lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel, segundo o livro de Reis, capítulo 11, versículo 29 a 31. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Segundo primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 4. Segundo subponto. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Segundo livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 20 e 25. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29. A fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículo 7 a 14. Terceiro subponto. O pecado da idolatria. Terceiro subponto fala das consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnio do povo de Israel. Deus não permite dar a sua glória a outrem. Isaías capítulo 42, versículo 8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. Síntese do tópico 3. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrota de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Conclusão. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade.
Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhes falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falam a verdade. Até a próxima lição. Fiquem com Deus. Me ajude aí em nome de Jesus. Curta, compartilhe, inscreva-se. Inscreva-se em nome de Jesus e continuará recebendo o subsídio das lições.